Então, vamos lá. Tá. Então, o funcionamento da dessa tela que a gente está chutando aqui agora é a partir do username que o cara digitar aqui em cima, ele vai fazer alguma request para o back, no caso, para o back do Tecnoboard mesmo, e fazer alguma validação. Por exemplo, pegar esses dados daqui. Tipo, quantas participações de evento já foi e tal, todos os dados de descrição. Então ele vai fazer essa busca, vai fazer um fetch lá para o back para poder arrumar isso. Como a gente não tem ainda o back feito, a gente vai fazer uma busca para o API do GitHub. Então bora dar uma busca rapidinho, só para ver qual a URL que eles colocam. Ixi, eles mudaram essa porra? Putz, não tá autenticado essa porra agora. Achei que fosse só. Não, não era API ponto. Deixa eu ver. Ah, isso mesmo. Tá, é só. Nossa, eles mudaram. Tá, então vamos pra velha e antiga Poké API. Tá, então vamos usar essa API daqui para poder pegar os dados. Nesse caso, a gente vai pegar os dados do Pokémon. Então o cara vai entrar aqui com o nome do Pokémon. A gente vai buscar os dados daquele Pokémon. Tá, como que vocês imaginam a gente fazendo isso? Sendo que aqui a gente tem, para simplificar as coisas, eu vou tirar isso aqui tudo. Hum, deixa eu criar um componente aqui só pra gente fazer esse teste. Tá, então por enquanto a gente vai fazer isso daqui. O que deu de errado aqui? Não entendi porque não tá pegando isso. Ah tá, porra, porque aqui não precisa dessas chaves. Esquece que eu fiz, ninguém viu nada. Tá, então agora ele vai sempre. Deixa eu voltar porque tava. Então aqui, como ele tava vendo aqui, se é true, ele vai entrar em teste. Então a gente vai fazer tudo aqui em teste agora. Deixa eu só passar aqui o username para esse teste, que no caso era o. Agora é o nome do Pokémon.
Tá. Então, não perdeu nada de informação até agora. O que que a gente vai fazer? A gente precisa que, a partir desse username aqui, a gente faça uma request para a API do Pokémon, que é essa daqui, passando como parâmetro que esse dito, no caso, vai ser o username que a gente pegou. Como é que vocês pensam em fazer isso? Como é que vocês fariam isso em JavaScript normal ou em outra linguagem? Chamando a rota, a gente receberia um objeto, né? Teria como seus campos Uhum, esses dados. Aí a gente, com esse objeto recebendo, a gente poderia acessar eles, né? pronto. Mas como é que você faria isso realmente aqui? Como é que você faria uma chamada para essa API? Por isso eu estou aqui hoje. Então vamos lá. A gente já viu aquele conceito. Eu vou ensinar da forma errada primeiro, para depois ensinar da forma certa. E depois a gente vai pesquisar uma forma melhor ainda. Então, vamos começar pela forma errada. A gente tem uma coisa, tipo, a gente vai fazer a chamada da API quando? É só uma vez. Quando entrar nessa rota aqui, ele vai ter que fazer a chamada da API e retornar os dados. Então, a gente não pode fazer a chamada da API direto aqui. Só para contextualizar vocês, a gente tem a função fetch do JavaScript, que ele faz um fetch para uma rota que a gente quer e pega o dado depois. Então, posso colocar aqui só pra gente ver uma coisa. Então, ele faria o fetch para essa API e printaria aqui o que a gente quer. Bora ver se ele vai fazer, se ele vai... Não, não vai dar pra fazer porque ele não tá com... Vou colocar um await aqui. Enfim, tem a função fetch que ela faz a chamada da API. Deixa eu já colocar a API aqui. Então, se a gente vai fazer essa chamada da função uma vez só, a gente já viu uma coisa chamada useEffect, que é um hook do React que ele faz exatamente essa função. Então, a partir de um evento que a gente vai colocar, que no caso ele vai estar só verificando aqui no início de cada função, por isso a gente coloca esse array vazio. Então é só a primeira vez que ele usar, ele vai estar fazendo essa chamada. Como a gente vai usar o useEffect, a gente vai colocar essa rota aqui como sendo client, porque ele tem que fazer como client. Aqui no caso não vai ser mais async, porque já vai ser dentro da rota. E aqui eu posso passar um den, que já vai dar para pegar os dados. Tá, então vamos ver. Ih, caralho, deu 500, por quê? Eu acho que, tipo, você colocar o response e depois fazer tudo bem, retornando data. Não, mas aqui não importa eu dar um console no res, não. Na real, o que tá rolando aqui é que é assíncrono. Então a gente vai ter que fazer uma gambiarrazinha aqui. Dentro do useEffect, a gente vai criar uma função aqui dentro, que é assíncrono, chamada de getData. E aqui dentro, essa função faz essa chamada aqui em
em await esperando, e aqui a gente chama o getData só pra chamar mesmo. Deixa eu só ver uma coisa, se ele tá dando erro mesmo com... Não, tá estranho isso aqui. Pera aí, deixa eu só entender o que rolou. E aí a gente chama a função getData, e aqui dentro ele vai printar, pronto, a resposta que ele teve lá. E aí se a gente pega aqui o data, vou botar aqui res.data, na verdade é res.json para depois pegar o data, peraí. Aí. E depois a gente vai um den de novo, data, então console data. Pronto. Aí a gente pegou os dados da API, no caso do dito. Eu vou pegar já a partir do username que a gente pegou, então aqui dentro eu vou transformar isso daqui numa template string e eu vou passar, em vez de dito aqui, eu vou passar o username que eu tenho. Então agora vai buscar de acordo com o que eu digitar. Então se eu tenho aqui dito, ele busca por dito. Se eu passar um outro aqui, ele vai buscar pelo outro. Pronto, pegou o outro já, tranquilamente. Para fazer isso ficar interessante, bora salvar essa request aqui em uma variável para a gente poder printar alguma coisa na tela a partir disso. Como a gente está no TypeScript, deixa eu só tirar esse. Pronto. Se vocês quiserem tirar aquele warning que aparece, é só colocar essa linha aqui, ó, que ele vai desabilitar o aviso de que ele precisa receber tal coisa. Vou colocar aqui no chat da capacitação. Tá. Como esse tipo, a gente não tem acesso a esse tipo aqui do retorno dessa variável, no caso dessa API, a gente vai colocar o tipo qualquer, porque a gente realmente não sabe qual tipo que ele vai retornar pra gente. Então a gente pode criar uma variável aqui, no caso, sei lá, Pokémon, set Pokémon, só que aqui ele está colocando o tipo Pokémon, só que ele não tem esse tipo. Então vai ser um objeto do tipo N, que é qualquer. E aqui vai ser cara, vai ser um state daqui de dentro. E aí a gente pode passar aqui, em vez de dar um print, a gente já coloca aqui um set Pokémon, pegando o dado. Vou deixar printando só para a gente ver aqui o que a gente pode usar. Com isso a gente já pode usar, se eu quiser colocar uma foto aqui, tá, o Pokémon nem precisa, que vai ser a mesma coisa, mas deixa eu ver se tem mais alguma coisa que ele coloca aqui. Não. Então vamos colocar uma imagem. Tá, nesse caso, a gente não pode usar aquela tag imagem do next. Por quê? A tag imagem, bora só tentar aqui, ó. Mas a tag imagem é para uma imagem que já está definida, digamos assim. Então, se eu tentar passar a source dela como sendo Pokémon.sprites, eu acho. Deixa eu ver. Só confirmar qual é o caminho certo aqui. Sprites, botar front default.
e botar um alt aqui qualquer. Se a gente tentar fazer isso, ele já vai dar um erro pra gente de que. Ah tá, primeiro que não existe essa variável sprite no Pokémon, porque inicialmente o Pokémon tá vazio. Então bora fazer já um load aqui, ó. Criar uma variável de loading, que inicialmente é true, mas quando ele pegar os dados aqui, ele vai definir o loading para falso. E aí com isso a gente pode fazer uma validação. Se, se ele estiver carregando, ele vai printar carregando. E se não, ele vai printar tudo isso aqui. Pronto, tá carregando. Quando ele for printar a imagem, vai dar ruim. Porque ele tem algumas requisições aqui do que essa tag image precisa. Como é uma coisa padrão mesmo do Next. Então essas tags image você vai usar somente quando você tiver a imagem dentro do seu projeto já. Se você for usar uma imagem de fora, tipo nesse caso que ele está usando o link aqui, coloca a tag padrão mesmo, img. Aí ele vai estar reclamando porque você está usando uma tag que não é, não é recomendado, mas nesse nosso caso a gente vai ter que usar isso mesmo. Então vocês colocam aqui um slint disable next line. Pronto. Aí ele vai desabilitar esses warnings que ele coloca aqui de erro, sendo que não é erro, é só uma recomendação que eles fazem. Então, a gente já tem aqui o a nossa aplicaçãozinha já funcionando corretamente. Se eu pegar aqui um outro, a gente já pega tranquilamente a partir da nossa rota. Só que, o que a gente tem com isso? Nossa rota é cliente. É, isso, tipo, em alguns casos pode ser ok, mas em outros casos nem sempre a gente vai querer que ela seja cliente. Então, o que a gente pode fazer? A própria documentação do Next já explica pra gente que a gente pode fazer um fetch direto do 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 componente sem, tipo, sem ter um use state, nem use effect, essas coisas assim. Então a gente pode criar uma constante aqui dentro. Nesse caso ela vai ter que ser uma async, mas esse componente não vai ser mais client. Esse componente vai ser do servidor. No caso eu vou apagar isso aqui. Eu só preciso confirmar como é que ele funciona o retorno em si. Porque ele não vai ser assim, já que isso aqui vai ser uma response. Eu tenho que pegar o data, se não me engano. Vamos testar. Esse useEffect não existe mais. E a gente pode fazer esse loading só verificando se existe um Pokémon ou não. Aí no caso, como a gente não tem o tipo desse Pokémon, no caso esse Pokémon é tipo response, que é só uma resposta, a gente não quer do tipo resposta. Então a gente vai ter que pegar o then, transformar isso aqui para JSON e pegar o then de novo. Ah, não, o data ele já vem, na verdade. Tá. Vou só confirmar aqui se ele vai manter a mesma funcionalidade. Tá, ele não tá conseguindo finalizar o fetch, aparentemente. Deixa eu só confirmar uma coisa.
Deixa eu ver se ele tá conseguindo fazer esse fetch. Eu vou ter que passar o cache no store. Esse daqui é para ele não salvar nada no cache e sempre fazer uma request nova quando a gente acessar essa rota. É sempre estranho, ele não tá nem. Então, revalidate não vai usar. Tá. Estranho, ele não tá reconhecendo isso daqui. Mas já que não reconheceu, bora para a novidade que tá rolando agora, que é o. Não é bem novidade, mas. Use query. Next. Deixa eu só confirmar que é esse daqui. Fetch. Agora ver se tem fetch. Pior que ele retorna pro mesmo artigo. Ah, tá. É aqui, ó. É, se retorna. Não tem esse den aqui, ele já vem pro den data. Que aqui no caso vai ser só essa variável é só de aqui. Isso também não vai funcionar. Mas aqui ele usa o Axios também. Tá, eu vou ter que dar uma lida melhor.
Alô, alô? Há quanto tempo eu tô falando sem ninguém me ouvir? Cara, um bom tempo. Eu achei que você tava tentando descobrir aí o que é que tava rolando. Nossa, tô. Rapaz, complicado. Tava falando esse tempo todo. Sim. É... O que que deu aqui, né? A gente não tava conseguindo printar e nem pegar os dados do Pokémon aqui, nem no aqui na tela, nem no outro componente aqui. Só que eu esqueci de um ponto específico que eu tinha falado, inclusive, lá no início, das capacitações. Esse componente é um componente server-side. Então essa página é server-side. Ela não vai nunca printar o console aqui, ó, aqui dentro. Ele tá printando tudo no console do terminal. Então ele tá pegando todos os dados aqui certinho já. Abilities, tava tudo certo, só não tava printando. Agora eu só não sei por que que ele não tá é, colocando isso cá. Mas se bem que ele não atualizaria, né? Porque, quando ele roda, ele compila. Se eu mudar esse daqui para outro Pokémon, ele vai printar outro Pokémon. É isso? É. Só que no caso ele não tá atualizando porque como esse bagulho roda só a primeira vez, isso aqui é um pouco complicado de explicar, mas como esse código está sendo rodado no servidor, a primeira vez que ele for rodado, ele não vai ter Pokémon ainda, porque ele não vai ter feito fetch. Aí por isso ele vai entrar aqui nessa parte de carregando. Só que quando ele finalizar o fetch e pegar os dados do Pokémon, como ele não vai renderizar de novo, ele não vai sair desse carregando, porque ele não vai re-renderizar isso daqui. Então, como é um componente de servidor, eu já posso colocar isso direto, sem usar uma validação se existe ou não o Pokémon. Então agora sim. Então essa daqui é a forma ideal de se usar os componentes, os fetches em uma aplicação Next, que é basicamente você fazer o request no lado do servidor já e deixar isso salvo. Então, por exemplo, se eu trocar isso aqui, ele já tá na cara que já faz o fetch instantâneo. Não precisa mais esperar. O que eu tava tentando ver é o bagulho do use query lá que não tava pegando. Tipo, não tinha documentação mais simples de se usar. Aqui do React Query. Que ele faz essas. Ele usa o Axios para fazer o request. Eu achava que ele fazia o request direto do use query. Tá, mas isso vai ser uma coisa de se ler com mais calma depois. Mas para todos os usos mais tranquilos, você vai ter sempre esse uso do fetch direto no componente, sem usar use state nem nada, porque esse fetch vai ser feito no lado do servidor. Então você não precisa usar state nem nada mais. Basta fazer o fetch direto e garantir que ele está com esse cache no store aqui, porque se não tiver, se eu não me engano, ele não vai reatualizar aqui, ó. Se eu mandar para dito, por exemplo, eu acho que não renderiza. Ah, não, renderiza. Ele tem casos específicos que ele vai cachear essa request e não fazer mais. Ah, talvez seja isso. Tá. Seguinte. É, dessa forma aqui, ele está fazendo o cache dessa request. Por que que a gente sabe disso?
Porque o Pokémon que Abra e Dito, a imagem deles está carregando instantâneo. Se eu entro aqui, ó, ele dá, já vai na hora. Porque essa imagem está em cache. Se eu botar um outro Pokémon aqui que não foi pesquisado antes, tipo, sei lá, Charmander, ele vai carregar a imagem depois, porque tá fazendo o fetch dessa imagem depois. Se eu voltar pro Dito e voltar pro Charmander agora, essa imagem está em cache já. Então já foi cacheada, não precisa fazer request de novo. Foi isso que o Next já faz pra gente, que é cachear todas as requests que a gente faz que são iguais. Aí uma coisa que a gente pode fazer para evitar isso, se for o caso, que por exemplo, sei lá, se a gente fizer a chamada para a API do GitHub, por exemplo, e sei lá, eu vou pegar meu usuário, ele vai pegar os dados daquele meu usuário. Se, por exemplo, eu alterar, criar um novo repositório, tecnicamente essa chamada deveria alterar. Então, se eu fosse acessar essa página de novo aqui com o meu usuário, ele deveria pegar a quantidade nova de repositórios. Mas como vai estar em cache, ele não vai fazer de novo essa chamada. Seria o mesmo caso aqui de, por exemplo, essa imagem do Charmander, sei lá, mudasse a sprite do Charmander. Então ele não iria buscar a nova imagem porque essa request já está cacheada. Então aí nesse caso, a gente usaria aqui eh, o cache no store, que ele não salva nenhuma request. Então se eu for chamar o dito de novo, tem casos aqui, ó. Ele dá uma carregada de leve ali de novo na imagem. Ou então também a gente pode fazer uma outra gambiarra, que é fingir que essa rota que a gente vai chamar agora aqui é diferente. A gente pode fazer isso passando uma variável randômica aqui. Sei lá, botar um R igual. E a gente vai chamar aqui o math random, que ele vai chamar um número aleatório. E isso vai fazer com que essa rota, deixa eu ver se dá pra pegar por aqui, ó. Pior que eu acho que ele limpa também. Isso. Eu acho que ele já limpa esse bagulho pra evitar isso, eu acho. Ah, não. Ele faz a quest lá depois. Quando a gente passa isso, às vezes ele renderiza essa rota aleatória que a gente vai chamar. Porque não vai mudar nada na rota que a gente está chamando, só vai botar um parâmetro a mais ali para garantir que a gente vai fazer uma chamada para a API mais nova possível. E acho que é isso. A gente fecha essa parte de requests basicamente com isso. Se tiver alguma dúvida aí, só dessa parte da request, se tiver mais alguma coisa, E o post? mesma coisa. Aí no caso, não vai ser pelo. Não, dá pra usar por aqui também. Passar o. Ah, não, perdão. O post é porque o fetch, essa API do fetch aqui do JavaScript é só get. Ela só faz um pedido, uma requisição. Se você for mandar algum dado, aí vai ter que usar uma lib de fora. Que no caso, a mais padrãozinha é a Axios. Então, você vai chegar aqui no terminal, importar Axios. E aí aqui dentro, aí sim vai ter que ser um componente client, porque Axios depende de chamada do servidor. Ou do cliente, no caso. Aí não pode ser assíncrono. Isso aqui vai tirar. E aí, por exemplo, a gente chamar, aí sim teria que ser em useEffect para poder fazer uma chamada só. Mas no caso a gente chamaria, por exemplo, aqui um axios.post. A gente passaria lá o dado que a gente quer e os dados aqui dentro. Tipo, sei lá, name, entendeu? Então aqui dentro, deixa eu só chamar aqui o axios.
Então aqui ele faria esse post para essa rota sempre que iniciasse aqui a tela. Bora ver? Deixa eu ver se tem alguma. Acho que não, vai ter um dummy de Fake API post. Aqui, posts. Pronto. Então aqui, depois que ele fez o post, a gente pode pegar com um then, para pegar aqui a resposta da API. A gente vai printar aqui no console. Nesse caso, é um console mesmo aqui no navegador, porque é um componente do cliente. E aí, a cada request que a gente faz lá, tá retornando pra gente aqui um post novo. Se eu printar aqui um novo post, não sei se ele retorna um dado. Enfim, ele deu uma ID aqui 101, mas aqui tá fazendo já um post para essa API. A gente pode usar a mesma coisa aqui usando o Axios, fazer um get do posts. No caso, ele não receberia nada aqui dentro. Pronto. E aqui ele vai pegar os posts lá da API, retornar pra gente um array aqui nesse caso aqui de vários posts. Aí depende muito, tipo, usar o Axios para poder fazer requests get, depende de qual uso você vai querer. Porque no caso, para fazer uma request get do Axios, tem que ser um componente client. Para fazer post, tem que ser client porque depende do usuário. Tipo, você vai fazer um post de alguma coisa. Ou de um input do usuário, tipo um login, um cadastro, um formulário. Aí realmente tem que ser um componente client. Saquei, saquei. No caso, só Hum, uma última perguntinha que eu sei que isso aqui é fácil de descobrir, mas aproveitar que você está aqui. Quando a Fala. gente tem que passar, por exemplo, um header, eu preciso passar, por exemplo, Uhum. um é algo que, tipo assim, o usuário ele tem Tipo controle, authentication. mas que ele tem, é tipo o que vai estar salvo em cache. Pronto. Perfeito. Para isso a gente já vai estruturar de uma forma melhor. Porque aqui, ó, se a gente tivesse, por exemplo, um authentication, né? A gente vai fazer. Então todas as rotas Beleza. que a gente for fazer, vai ter que ter sei lá, um bearer token lá de o token do usuário. O que a gente faz? Em vez de fazer essa chamada aqui do Axios Get, e aqui dentro, por exemplo, aqui, se fosse authentication, dentro do get, então dentro da rota que a gente vai ter que passar as configs que a gente quer. E aqui dentro vai ter o header, e dentro do header tem um authentication, cadê? Authorization no caso, passando, sei lá, um bearer 123. Então nesse caso aqui a gente está passando para o get uma authorization com esse token aqui 123. Só que dessa forma a gente faz para cada requisição a gente vai ter que fazer esse bagulho. O que a gente faria para ficar mais organizado? Criaria um hook aqui dentro, na nossa aplicação. Então, dentro do source aqui, a gente colocaria um hook. E a gente pode chamar de API, por exemplo. Nesse hook de API, vai ser responsável por fazer as requisições. Então, sei lá, criar um spot function API, cara, get. Assim mesmo. Então, ele vai usar um URL. E no caso, não vai ser um fetch, mas sim um axios.get. E a URL que o cara está pedindo. É porque está dando erro. Oh, tá. Axios.get. E aqui dentro, todas as requests que fizer vão ser feitas com o header, que tem um authorization com esse
Olha lá, pegando do local storage, por exemplo. Ele já pega do local storage, pegando o item token. E aí, no caso, na nossa API, a gente vai usar aqui, assim. Ah, tá retornando já aqui. Retorna o Axios Get. Então aqui, em vez de a gente chamar esse Axios Get daqui, a gente vai chamar o nosso API Get. Com, sei lá, rota users. Já pega aqui o console e já faz. Então, a partir daí, todas as requests usando essa função API GET vão ser autorizadas, por padrão. Porque a gente está No passando a caso, função de autorizar para outro lugar. deu pra entender. Eu só fiquei com uma duvidazinha, porque no caso, quando a gente tá mexendo com esses sistemas, a gente tem login e a gente precisa puxar dados, Hum, como é que a gente faz para manter alguns dados durante outras páginas, por exemplo? Aí o vamos local supor que storage você enviou. O local storage salva tudo que a gente salva precisa? aqui, ó. Aqui não salvou aqui nesse caso, mas, por exemplo, se a gente colocasse, sei lá, no header, por exemplo, aqui, ó. É um cliente? É um cliente. Então, sempre, cadê? Aqui, os effect. Só colocar mais uma coisinha aqui para travar. Então, aqui, sempre que ele entrasse, ele ia chegar no local storage. Cadê o complete? Set item. Isso. Sei lá, token. Esse token aqui. Obviamente não seria assim a lógica, né? Mas só para dizer. Então, toda vez que ele chamar o componente header, ele vai salvar no local storage esse token aqui. Então, esse token. Ué, não foi salvo por quê? Ah, tá, porque eu não tô chamando o componente header. Deixa eu chamar aqui mesmo. Pronto. Agora vai ter o header e agora vai salvar aqui dentro. Ó, salvou o token aqui. Então agora esse token já dá para usar aqui dentro. Então, por exemplo, se a gente voltasse aqui, Entendi. ó, aqui tá pegando já o bearer token no local storage get item. Então, nessa função aqui do teste que eu fiz, se eu passar lá para a função do posts aqui, ó, ele está pegando o API GET lá do console que a gente testou. Se eu for ver o que essa função está fazendo, ele vai printar para mim aqui, beleza. Mas aqui, se a gente for no network, a gente vai ver aqui, ó, headers, authorization, cadê? Não, response header não, request header aqui, ó. Request header, authorization, com bearer, certinho. A gente passou. Aí dá para salvar isso ou no local storage ou nos cookies também. Só que aí nos cookies não é tão simples para fazer porque depende de lib externa. No local storage dá para fazer direto no DOM do JavaScript mesmo. E aí, no caso, se o token mudar, então se eu chegar aqui e mudar o token para isso daqui, na próxima request que for rolar, ele já vai estar passando o meu token mais novo. Ou não. Talvez porque esteja fazendo É cache. porque foi definido lá, não? Não, eu mudei aqui, ó. Eu mudei o token. Oxi, não mudou. Ah, tá, porra, que eu tô definindo aqui. É isso mesmo. É, foi. Eu posso fazer tipo se ele já tem um token, ou no caso, se ele não tem um token, ele configura o token. Então, se eu trocar esse token daqui pra cá, fazer uma request nova, ele não vai mudar aqui, e aqui mudou. Mas Uhum. se eu não tiver um token, ele vai criar o token aqui pra gente. Ah, eu tenho que E, tirar isso daqui. e como fica a segurança durante todo esse processo? É bem de boa? Em relação ao token salvo no local storage, sim, seria a mesma coisa de você salvar. Tipo,
qualquer, eu não vou entrar em nenhum site que tenha meu token aqui agora, mas qualquer token ou tá salvo no local storage ou tá salvo no cookies, nos cookies do navegador. Tipo, a única vulnerabilidade que tem é que no local storage, qualquer extensão que você tenha tem acesso ao seu local storage. Então as extensões podem ver o seu token daquele site, por exemplo. Então por isso que a maioria coloca nos cookies, porque nos cookies somente aquele site tem acesso a esses cookies daqui. Então recomendado é sempre nos cookies, né? É. Mas, por exemplo, se eu Beleza. fazer uma aplicação para o Tecnoboard, não precisa salvar nos cookies. Pode salvar no local storage mesmo. Que é o que a gente vai fazer mais tarde. Ai, mas eu vou pegar XP. Ixi, eu não tô mutado. Você vai pegar XP de quem? Mas, não sei não. Acho que a pessoa menos suspeita seria a Joab, né? É, tipo, a vulnerabilidade que a gente tem seria em qualquer, qualquer aplicação. Se você conseguir copiar de alguma forma o token do usuário e colar no seu cookie aqui, você vai poder usar a conta do usuário. Sim, já que esse token aí seria o autenticador dele, né? Que ele recebe Isso. do login, então você se Uhum. passaria por ele. Obviamente tem algumas formas de prevenir isso. Por exemplo, além do token do usuário, no seu back aí pode ter o IP do usuário. Então, se, por exemplo, você tiver logado com IP X e do nada sua conta for para IP Y, rolou algum BO. Entendi. Aí ele já. Como é que Aí fala? ele Ele já faz meio como se bloqueia e fosse faz logout um. naquele token, Isso, né? desloga, isso. Oi, Hugo. Oi. Ainda nesse assunto, já que entra nessa parte, Hum, tipo, eu já usei o Flask uma vez. Aí, tipo, lá tinha um negócio de session, que era a sessão do usuário. Vocês, tipo, saberiam me dizer? esse session storage aqui? Eu não sei se era isso, mas, tipo, porque lá a gente só acessava a session mesmo. Uhum. Rapaz, eu Mas, nunca tipo, usei. qual seria a diferença? Eu nunca usei essa parte de sessions, inclusive é uma boa de dar uma pesquisada. Inclusive, tipo, de ver a comparação. É... Local storage versus session storage versus cookies. Que aí lá a gente fazia até essa questão, né, no programa que a gente fez, colocava lá o ID do usuário, o nome que a gente utiliza. Vamos lá. A diferença das coisas aqui, ó. O local storage você pode salvar até 10 MB de coisa. É coisa pra porra. Ah, não tem. Não é baseado na sessão. Client side. É mais novo no caso, né? Os sessions. Ó, interessante isso aqui, ó. É por aba. Então você pode ter uma aba logada em uma conta e outra aba logada na outra conta, se salvar os tokens na session. E aqui nos cookies é bem pouco espaço. E a mesma coisa, né? Então as diferenças são essas aí. Agora, eu não sei se dá pra usar o Session Storage e os cookies. Eu acho que não. Session. Ah, dá sim. Dá pra usar pelo. Ó, louco, dá pra usar por aqui também. Deixa eu ver. Para ver se vai funcionar isso. Olá, salva.
Ah, então dá pra salvar até no session. Acho que nos cookies eu acho que não dá não. Que eu tinha visto isso antes já. Os cookies, se eu não me engano, não dá pra salvar pelo. Nem carrega os cookies. Só falar, velho. Porra. É, não tem não. Aí Não ele sei se colocou tem em ali pra outra coisa. importar. Não, aqui esse cookie é a fonte do Next. Au. É, não tem nenhum que dá pra usar não. Tem que ser com biblioteca mesmo. Mas o session dá pra usar. Acho que talvez a gente use até o session pra fazer para salvar os tokens de autenticação, porque fica mais como é que fala? É baseado na sessão, tipo, você pode. Ah, não, se bem que não. Porque eu acho que se você fechar o navegador e voltar, ele apaga os cookies, então você vai ter que logar de novo. Então isso não é nem um Não, pouco. isso aí a gente configurava lá, Ah, pelo tá. menos no Flask. Isso aí era configurável. Deixa eu ver. Mas vale a pena aí dar uma olhadinha depois. É pior que não tem. Fecha e abre de novo aí o localhost. Se bem que aí ele vai definir de novo, né? Não é bem isso. Eu vou deixar assim. Olha, está aqui com o teste. Se eu tirar isso daqui, fechar. Ele apaga. Uhum. E o token tá aqui ainda no local storage, mas no session ele apaga. Então são usos bem diferentes, né? Quer dizer, eu não sei se dá pra mudar isso. Talvez dê, mas eu não sei que eu nunca tinha usado esse session storage. Mas dá pra salvar tudo no local mesmo. Aí o local, ele é tipo uma instância Do quê? do navegador, tipo, é geral pro teu navegador. Mais ou menos. É geral para aquele link. Por exemplo, aqui, ó. Sim, Aqui é o sim, o local domínio. storage desse domínio localhost 3000. Se eu for para esse site, por exemplo, ele tem um outro local storage. Vazio e tal. Aham. Mas o problema é, se eu tenho uma extensão dentro aqui que tem acesso aos domínios, tipo, por exemplo, aqui, ó. Esse bagulho que eu não sei de onde vem. Esse é lá e suportes cache. Tá em alguma extensão que eu uso aí. Que ele tem acesso, entendeu? Ele consegue é, criar coisas e pode também ler coisas, se ele quiser. Uhum. Por exemplo, se eu for no Google, o token do Google não vai estar aqui no local storage. Eu acho. Tem coisa pra porra, mas não. Provavelmente o token não é uma delas. Ó, louco, ele salva aqui, ó. Ele salva a última pesquisa. Aqui também, local storage versus session code. Ele botou a última pesquisa que eu fiz aqui. Só com os nomes entendíveis aqui, ó. SB, WIS, ZPC, I. SB, WIS, ZPC, GW. Mas aí se eu acessar já os cookies, deve ter alguma coisa aqui. Inclusive ele tem aqui, ó, outros sites, outros domínios que estão fazendo. Eu não sei como é que ele faz isso. Ah, tá. Isso aqui deve ser algum iframe que tem aqui dentro. Deixa eu buscar aqui por. É, já tem iframes aqui dentro. Que aqui ele deve fazer algum request de fora de algum outro site. E esse outro site, como está aqui dentro, ele tem acesso também ao local storage.
Hum, interessante. Ah, e outra coisa que eu ia perguntar. Hum. As requests, elas sempre ficam no arquivo dos components? Tipo, não dá pra gente colocar um documento só de request, não? Como assim? Tipo, eu tenho aqui o meu header. E Hum. aí, dentro da pasta do header, eu tenho um arquivo para as requisições do header. Depende muito. Se for, tipo, realmente muitas requests que forem ser feitas dentro de um componente, você pode passar essas requests para um hook que tenha todas essas requests. Por exemplo, você pode criar um hook aqui de, sei lá, usuário, e dentro dessa hook do usuário tem, tipo, várias funções lá que pega coisas específicas. Tipo, sei lá, por exemplo aqui, get name. Aí aqui faz uma request para uma rota lá que faz e pega o nome. Aí você chama essa função dentro do seu header, em vez de fazer toda a request toda aqui no header. Você pode separar dessa Troca, forma. tipo, que aí ele vai retornar o data, né? Data. Nesse caso, tipo, por exemplo, buscar o nome, ele pode retornar direto a string do nome mesmo, se for o caso. Sim, de fato. Aí aqui você salvaria só na variável name mesmo. Só vai tipo get name. Aí aqueles hooks ali, eles já são visíveis, né? Em todo mundo. Isso, porque você pode importar aqui, ó. Ah, sim, sim, sim. E ali dentro de hooks a gente pode fazer pastas? Pode. Mas normalmente não vai Beleza. ser feitas não vão ser feitas pastas porque tipo é um hook de usuário que no hook de usuário tem várias funções para pegar dados do usuário, entendeu? Sim, sim, de fato. Normalmente não vai precisar fazer parte dentro de hook não, mas pode ser que seja necessário para ficar mais organizado. Uhum, entendi. Mas aí vai a gosto do usuário mesmo. Pronto, é isso por hoje. Dá uma olhadinha aí já que você entrou no Sim, vou ver aqui agora. universo. 600. Lá agora 100%. O outro Contact foi o box. pad. Ah, sim. Pronto. É isso mesmo. Já vamos testar aí. Ó, aqui tá pegando. Certinho. Ele já pega o custom link aqui. Só falta agora o custom link finalizar. A gente vai ter todas as os componentes. Show. Próxima capacitação a gente já começa a estruturar essa página daqui. É Brabo isso. demais. Valeu. Valeu. Boa noite pra vocês. Valeu, boa noite. Boa noite.